para ouvir? Oi. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Baruch Hashem. Muito bom, vamos recomeçar nosso encontro online. Por enquanto, Hashem quer que seja assim, mas em breve estaremos mais presentes, se Deus quiser. Vamos lá, para achar dessa semana, vamos falar em Lilui Nishmat, a elevação da alma de Rachel Bat Tzipe, né? Bat Yaakov. Rachel Bat Yaakov. Rachel Bat Yaakov. Tá bom. Então vamos começar para achar dessa semana, para achar Beshalach. Nós estamos no meio, na verdade assim, boa noite, Dr. Ezra. Nós estamos nas Parashiot, exatamente quando o livro de Shemot, o povo judeu está saindo do Egito, todo o milagre que aconteceu na saída do Egito e a travessia do mar, e o povo judeu chega no deserto são e salvos, com muita riqueza, e etc. Um mês se passa. O que acontece? Nós sabemos que quando eles saíram do Egito, eles levaram o got matzot, assim a Torá fala que eles levaram o matzot. Não deu tempo de fermentar o pão, então eles fizeram matzot. E passado um mês, essas matzot terminaram, certo? Era só isso que provavelmente eles tinham para comer. Eles tinham também carne, eles tinham animais. O que eles vão para Moshe? Eles vêm e reclamam, falam, olha Moshe, precisamos de pão e de carne também. Aí Moshe fala, não, calma, Hashem nos tirou do Egito, não foi porque nós estamos, não vai deixar nós morrermos aqui. Ele fala, não sabemos, não, da forma que está, nós vamos acabar morrendo aqui no deserto. Então, nós precisamos de pão e carne. No final, Moshe ele fala com Hashem ele fala, tudo bem, eu vou mandar maná. Man, em hebraico man, eu vou mandar o man para vocês, tá? E de noite ele também mandava carne, caía, codornizes caíam do céu para eles comerem. Mas de manhã caía man. O man era o que sustentou, na verdade, o povo judeu durante os 40 anos no deserto. E o man tinham várias leis sobre o man. Qual que eram as leis? Primeira coisa, tinha que, de manhã, sair do acampamento e colher. Está escrito que os tzadikim recebiam na porta, era delivery. E o que eles recebiam? Um homer por pessoa de casa. Quer dizer, vinha o chefe da casa, ele saía, ia colher, ele colhia um homer, uma medida para cada pessoa da casa, e o que acontecia era que às vezes algum pegava a mais, ele não mediu direito, ou algum pegava a menos, chegava em casa, todo mundo estava igual. Tá? E a Hashem falou, olha, vocês vão liktu yom beyomo, vocês têm que colher ele cada dia e dia. E uma coisa importante, não pode deixar para o dia seguinte. Não pode deixar. Tá? Naquela época não tinha geladeira, não tinha para conservar, mas se tivesse também não ia poder deixar. Sim, era a lei, não pode deixar para o dia seguinte. Tiveram duas pessoas no povo judeu, Datan e Aviram, já que já faziam problemas antes, até no Egito, Moshe já teve problema com eles. Datan e Aviram chegaram e falaram, vamos guardar um pouquinho. Não sabemos se amanhã vai ter man ou não. Vamos guardar um pouquinho.
que aconteceu? Eles guardaram, no dia seguinte todo mundo soube que eles guardaram, porque saiu da tenda deles um cheiro muito forte, quer dizer, tinha apodrecido o man, e da tenda deles saiu um cheiro muito forte que todo mundo sabia. Moshe foi lá, deu uma bronca, Hashem falou para não deixar para o dia seguinte, não pode sobrar, dia seguinte Hashem vai mandar de novo. Não precisam se preocupar, Hashem vai mandar de novo para o dia seguinte. Só para completar, na sexta-feira eles pegavam em dobro, tá? De primeira a sexta-feira eles viram que chegaram em casa, tinham o dobro de mana. Aí falaram, Moshe, olha o que está acontecendo. Moshe falou, eles já tinham recebido a mitzvah de Shabbat, eles já tinham recebido anteriormente. E a Moshe ele falou, olha, não pode carregar fora dos limites da cidade, não pode carregar em lugar público. Então, na sexta-feira, vocês vão receber em dobro. Por isso que hoje em dia nós temos o costume de, no Shabbat, pegar 2 halot, para lembrar desse episódio que o povo judeu, durante 40 anos, na sexta-feira, recebeu em dobro 2 porções. Tá? E Moshe falou, de sexta para sábado, pode deixar ali, não precisa se preocupar, pode deixar que para o dia seguinte que não vai acontecer nada. Assim é o man. E durante 40 anos. Isso tudo, todo esse assunto tem tudo a ver com a nossa época. Por quê? O man, imaginem só que a pessoa ia dormir com a geladeira vazia e não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabia o que vai acontecer amanhã. Será que Hashem vai mandar ou não? Né? Será que realmente vai cair amanhã o man? Isso não dava um sossego para as pessoas. Né? Apesar que durante 40 anos caiu, não faltou, nunca faltou. Mas imaginem que, olha, incerteza. Todo dia tinha uma incerteza. Né? E quem? A Selma está aqui. O Silvio. O que acontece? Então, é uma incerteza. Como nós estamos vivendo agora essa época de incertezas, né? Vamos tomar vacina, tomou vacina lá em Israel, está todo mundo tomando vacina, mas melhorou. Os índices mostram que melhorou de um lado, mas de outros não. Parece que tem outras coisas e mutações do vírus, e nós estamos vivendo numa incerteza total. Nós não sabemos amanhã. Bom, será que é melhor eu não ir em tal lugar, porque não sei, eu vou só no lugar que eu preciso mesmo? Nós estamos com muitas incertezas. E, na verdade, uma coisa, na escola, fizeram trabalhos de grupos, né? Mas é só para primeiro dia, entre professores, e tem uma revista anual na escola. E pediram para cada grupo fazer como será que vai ser a capa da revista. O que eu fiz? Nosso grupo fizemos um ponto de interrogação. Nós não sabemos o que vai acontecer esse ano. Nós não temos ideia de nada. Né? O ano passado achávamos que ia andar tudo normal, de repente foi foi uma vida nova para nós, né? Então esse ano nós já não sabemos nada. Cada dia uma surpresa, né? Então na verdade o que fica aqui? Fica, na verdade, sobra aqui a confiança. Bitachon. Confiança em Hashem. Nós temos que ter a confiança. Boa noite, Silvio.
Nós temos que ter a confiança que Hashem está dirigindo esse mundo. Tá? E quando nós temos a confiança em Hashem, tudo dá certo. Isso é certo. Isso é certeza. Porque está escrito, o próprio David Amelech, o rei David fala, Aboteach ba Hashem chesed yesovevenu. Aquele que confia em Hashem tem a bondade, está rodeando ele. Quer dizer, tem a bondade. Né? Então, com todos os problemas que tem, nós, cada um e um de vocês, tem uma força. Confiar em Hashem. Hashem fala, confia em mim, que aí eu vou te ajudar. Não precisa se preocupar. Mas nós precisamos entender aqui o que é confiar em Hashem. Tem uma história com o Rebbe, nós sempre trazemos aqui histórias do Rebbe, de um shochet, um homem, né, religioso que abatia animais, shochet, e o sustento dele era realmente, ele viajava muito, ia para lugares que não tinha minyan, que não tinha uma comunidade, e ele tinha que viajar muito, e ali fazer abates, e assim ele tinha uma parnassá, um sustento bom para a família dele. Até que faleceu o pai dele. E aí ele ficou, e agora o que eu vou fazer? Eu sempre estou em lugares sem minyan, e eu preciso falar o Kadish. Mas, de outro lado, eu preciso trazer o sustento para a minha família. Ele pensou, olha, pela Alahá, pela lei, o sustento da família é muito importante. Imagina, como que eu vou deixar minha família sem o sustento? Então, ele ficou nessa dúvida. E aí, ele escreveu para o Rebbe. A dúvida dele, ele tinha mais 2 irmãos, né? E o Rebbe respondeu assim, eu vou aqui ler as palavras do Rebbe. Cadê? Um minutinho. Está aqui. Em resposta à sua carta, que foi escrita na véspera de Shabat, e você pergunta se você deve voltar e deve voltar para a cidade onde que você vai fazer a Shritá, que lá não tem minyan, e não vai poder falar o Kadish, certo? E aí você fala que você tem 2 irmãos que vão fazer isso, vão falar o Kadish. E você, por outro lado, você é o sustento, você que sustenta toda a sua família. Então, o que você vai fazer? Já que você sustenta a família, você não precisa falar o Kadish, você só se preocupe com todos os gastos do enterro, que isso você já está dando a honra para o seu pai. E você vai pagar alguém para falar Kadish no seu lugar. E o Rebbe continua. Até aqui, tudo bem. O Rebbe falou, é assim, acabou, você tem toda a razão. Mas o Rebbe, ele continua, olha o que o Rebbe fala. Mas tudo isso que eu falei é porque eu não sei como está a sua situação no assunto de bitachon, de confiança em Hashem. Mas, se você estiver forte nisso, você vai ter uma outra forma de sustento. E Hashem, pode ter certeza que Hashem vai dar o seu sustento em um lugar que você sim tem minyan, e você vai conseguir cumprir o que você deve. Olha aqui as duas coisas. O Rebbe falou, olha, tudo bem, pela Alahá, você pode, mas, o Rebbe já que ele perguntou sobre isso, então o Rebbe ele ainda fala, olha,
Mas se você confia em Hashem, faz o que precisa ser feito. Vou ficar com o Minyan. E a Parnassá, confia em Hashem, Hashem vai te mandar, assim como ele te manda num lugar sem Minyan, com o Minyan, com certeza, ele vai te mandar. Então, aqui, como trabalhar, né, essa confiança em Hashem? Tem também uma outra história com Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, que naquela época não tinha muitos recursos medicinais, e tinha um Hassido do Tzemach Tzedek que ele, filho dele adoeceu, e não viram que estava piorando. A única coisa que sobrava era rezar naquela época, e ele estava cada vez pior. E esse Hassid decidiu viajar para o Tzemach Tzedek. Alguns dias de viagem, imagina ele pensando, eu nem sei por que eu estou indo, pediu abrahá para o Tzemach Tzedek, eu não sei, meu filho, pelo jeito que ele estava, ele já nem deve estar em vida. Imagina, ele ficou pensando isso o tempo inteiro, até chegar no Tzemach Tzedek. Quando ele chegou na frente do Rebbe, não me lembro na história se ele chorou, ele deve ter chorado ali, ter falado toda a amargura dele, né? E que o filho dele pedindo brachá, Rebbe, por favor, me dê uma brachá de refuah shlemá, de uma cura completa para o meu filho. O Rebbe veio e respondeu para ele, em Yiddish, tá? Trach gut é russo, tá? Trach gut veseint gut. O que quer dizer isso? Pessoal que sabe Yiddish aí? Pense bem e carcuto, o que mais? Sein gut. E seja bom. Isso que ele falou. Pensa bem, vai dar tudo certo. O Hassid, com essas palavras, ele se fortificou. E ele o Martim já tá fazendo um curso de Yiddish também. Então, ele se fortificou. E com isso, com essas palavras, ele voltou para casa e realmente o filho dele já estava curado. Baruch Hashem. Esse que o Tzemach Tzedek falou é o assunto de bitachon. Pensar bem, vai acontecer o bem. Tá certo? Não tem dúvida. Mas tem uma coisa. Uma coisa nós vamos ver aqui dois lados da confiança em Hashem. Porque, de certa maneira, como eu posso pensar assim? Tá? Eu vou pensar bem, vai acontecer bem, Hashem vai me fazer o bem. Quem disse que Hashem vai te fazer o bem? E quantas vezes pessoas positivas e etc., nós não vemos, né, acontecendo as coisas como se devem. Inclusive, nós vemos Yaakov, Yaakov Avinu, quando ele foi se encontrar, depois de mais de 20 anos, que ele foi se encontrar com o irmão dele, ele ficou com medo. Ele ficou com medo, porque ele ficou com medo, não, na verdade, de Esav, ele ficou com medo que ele não tinha mais méritos, porque Esav, ele cumpria o respeito aos pais, que Budavaem, e ele não cumpriu durante mais de 20 anos. Então, talvez Esav tinha mais mérito do que ele próprio já tinha perdido os méritos, e etc. Então, ele falou, talvez eu não tenha mais méritos. Então, nós vemos aqui que, disso de Yaakov, precisa ter méritos para que Hashem nos faça o bem. Então, não adianta só eu ter confiança em Hashem e não fazer nada. Então, para responder isso, na verdade, é a nossa paraxá. Hashem, ele está mandando o man. Vocês acham que o man era uma coisa boa? Olha o que Moshe falou
sobre o man. Vezacharta et kol haderech, asher olichecha Hashem. No final da Torá, Moshe, ele adverte o povo judeu, olha, vocês vão entrar na terra de Israel e agora vocês estão por si só, quer dizer, Hashem sempre está conosco, mas vocês têm que se fortificar cada vez mais na Torá e Mitzvot. E aí Moshe fala, lembre todo o caminho que Hashem guiou vocês. Zé Arbaim Shana Bamidbar, os 40 anos no deserto, Lemana Notcha Lenasotcha, para quê? Para te fazer pressão e para te testar. Para saber se você vai cumprir as mitzvot ou não. Ele continua. E ele te pressionou, ele te fez passar fome. Olha o que o Moshe fala, fez-te passar fome e te sustentou, te deu comida com o maná, que você não conhecia e seus pais não conheciam e gerações posteriores também não vão conhecer. Tá certo? Aí a Gemara vem e pergunta, um minutinho, o maná foi uma coisa de pressão? Como assim foi pressão? O maná foi uma delícia, imagina, todo dia eu ter maná descendo ali, eu não preciso fazer nada. Não. A Gemara fala que, na verdade, foi um teste, tá? Foi um teste. Na verdade, o man, o que é aqui que Moshe falou e fez você passar fome? Não é que fez passar fome na prática, que o povo judeu passou fome, porque não passaram. Eles comeram os 40 anos. O que fez passar fome foi a consciência. Isso que nós falamos no começo da aula. A consciência deles ficou que todo dia eles falaram, cadê? Cadê o man? Cadê a comida? Amanhã será que vai ter comida? Será que realmente vai ter comida? Todo dia eles, na verdade, tinham cabeça de esfomeados. Por quê? Porque quando você tem na sua geladeira comida, você sabe que amanhã vai ter comida, você dorme tranquilo. Mas imagina quando só hoje você tem a comida que você tem, e amanhã está na mão de Hashem. Então, você vai dormir com aquela preocupação. E, na verdade, Hashem aqui queria, de propósito, fazer isso, porque ele tirou um povo do Egito. Um povo que era escravo, tirou eles do Egito, e ele estava preparando esse povo para serem uma cabeça de liberdade. Por quê? Que quando... O que acontece? Quando eu sou escravo, então todo dia eu fico preocupado. Todo dia eu me preocupo, será que vai ter? Isso é uma escravidão. Todo dia, será que eu vou ser mandado embora do trabalho? E será que não vai aumentar as coisas? E não aumentou meu salário? E eu estou com problemas aqui, agora eu vou ter que arrumar não sei o quê. Todo dia eu preocupado com o que vai acontecer, isso é escravidão. O que é liberdade? Ao contrário. Hoje eu estou bem. Hoje eu tive tudo que eu precisava, Baruch Hashem. Vou dormir tranquilo e amanhã nós vamos resolver. Certo? Não adianta eu acordar no meio da noite e falar, eu estou com uma dívida no banco. Você está preso a isso. Eu vou resolver alguma coisa durante a noite? Não vou. Só no dia seguinte. No dia seguinte, a Hashem vai me ajudar. Tá certo? Obviamente, nós estamos falando aqui, não é ficar sentado esperando a Hashem mandar dos céus. Não é isso. A Hashem vai mandar dos céus, mas eu preciso me esforçar. Mas eu não tenho que ficar preocupado, eu não tenho que ficar preso a isso. Eu tenho que confiar, a Hashem vai mandar isso para mim. Isso que foi o man. O man foi a escola da confiança.
Hashem, ele estava, na verdade, nós tivemos que passar na universidade para preparar a todo esse povo a tirar essa escravidão. É isso que aconteceu com a maná. E é o que está escrito, Mishe bara yom bara parnassá. Aquele que criou o dia, ele criou também o sustento. Eu tenho que ter essa confiança, tá certo? E é isso, uma coisa interessante, né, entre parênteses, no Seder de Pesach, já que nós estamos falando de liberdade, do povo judeu do Egito, no Seder de Pesach, o que nós fazemos logo no comecinho? Nós pegamos a matzá do meio, são 3 matzot, nós pegamos a matzá do meio, nós quebramos a matzá, nós temos só mais 10 minutos, vai dar tempo. Nós quebramos a matzá do meio e nós guardamos para o afikoman para comer só no final. Pergunta por que eu preciso fazer tudo isso? Que eu já não como logo no começo. Porque no começo nós começamos a lembrar que nós éramos escravos. E um escravo sabe se amanhã ele vai ter ou não vai ter. Então, o que o escravo faz? Ele guarda o pão. Então, nós guardamos o pão. Aí nós continuamos a agadar, nós continuamos a falar sobre Pesach, e aí nós chegamos no auge que nós fomos libertados. Quando chega nesse momento que eu estou comemorando nós estamos comemorando a nossa liberdade, o que eu faço? Eu tiro a matzá e aí eu como em liberdade. Uma coisa interessante sobre o afikoman. E é isso que nós precisamos. Na verdade, tem aqui 2 mitzvot, tem a mitzvah de emuná, fé, e a mitzvah de bitachon. Sim? A mitzvah de bitachon, confiar. Silvio, quer falar? Não, eu estava pensando uma questão sobre um dia que eles foram buscar no Shabat, né? Eles Sim. queriam... E que eles não acharam nada, né? Os mesmos que deixaram de um dia para o outro, Datan e Avirá, eles foram no dia seguinte buscar, apesar que Moshe já tinha avisado que não era, que já tinha, mesmo assim eles foram lá. Quer dizer, eles não confiavam em Hashem. Tá? Tinham falta de confiança. Bom, é isso, Silvio? Isso. Bom. Na verdade, nós temos aqui 2 mitzvot, mitzvah de emuná e mitzvah de bitachon. Mitzvah de fé e confiança. Tá? Parecem duas mitzvot iguais, mas fé, na verdade, é o seguinte. Quando eu recebo alguma coisa de Hashem, eu sei que aquilo lá Hashem tinha que me mandar. Como a história de Rabi Akiva, que quando ele sempre andava com seu burro, um galo e uma vela. Uma vez ele chegou numa cidade pedindo para as pessoas recebê-lo, né? Estava chegando de noite para ele passar a noite. Na cidade ninguém quis receber. Então ele foi para o meio da floresta e ali ele se acomodou. Ele estava lá com a vela estudando o Torá, chegou um vento e apagou a vela, não tinha mais como acender a vela. Falou, tá bom, não tenho o que fazer. De repente chega um leão e come o burro dele, que era o burro para levar ele de um lugar para o outro. E vem um gato e come o galo que servia para acordar ele de manhã. Ele, em todo momento, ele falou, tudo que Hashem faz é para o bem. Tá bom. No dia seguinte, a história conta que de noite veio uma legião de soldados e eles atacaram aquela cidade e levaram a maioria das pessoas lá da cidade, sobrou muito pouco. E aí ele viu o quanto que Hashem foi bondoso com ele, que ninguém ninguém recebeu ele, e como que as coisas que poderiam chamar a atenção dos soldados tinham sido eliminadas por Hashem. Isso é emuná, é fé. Por quê? Porque o Rabi Akiva poderia o quê? Não acontecer nada disso, não passar nenhuma legião, receberem ele
de boa nas casas, tá certo? E tá tudo bem. Mas, já que ele tinha uma fé por Hashem, já que ele tinha essa fé, ele sabia que tudo que estava acontecendo era para algum propósito, tá? Porque Hashem não fez com ele uma bondade pura, também tem o seu propósito que não vamos questionar, tá certo? Bitachon é o que David Amelech falou, o que o rei Davi falou, que Chesed, como que ele falou, Aboteach ba'Hashem Chesed esovevenu. Nós falamos no começo, aquele que confia em Hashem, a bondade vai vir para ele. Quando eu tenho confiança em Hashem, tudo vai dar certo. Não tenham dúvida que tudo vai dar certo. E é isso que Moshe Rabbeinu ele errou. Quando Moshe Rabbeinu ele foi lá reclamar com os 2 judeus que estavam brigando, e aí eles falaram, quem é você que você matou um egípcio no dia anterior? Moshe ficou com medo. E ele falou, já estão sabendo da coisa. E aí está escrito logo depois, o faraó escutou. Na verdade, o que fez o faraó escutar? É esse medo que ele teve. Ele não confiou em Hashem. O que ele deveria falar? Bom, o que eu vou fazer que descobriram? E voltar para a vida normal. Mas não, ele ficou com medo. E aí, qual foi o resultado? Trouxe que o faraó escutou, não importa como que ele escutou, mas ele escutou. Resultado desse medo que Moshe ele teve. Então, e o contrário é o certo, que é o quê? Quando eu confio em Hashem, não se preocupa. Hashem vai trazer a bondade. Para finalizar aqui, eu queria contar uma história. A história de Rabi Zusha, ele era um dos Hassidim do Magid Mimezerich, e ele... E uma vez tinha alguns meninos, eles estavam fazendo umas brincadeiras que fazia escorregar e caía num rio. Então eles faziam escondido essa brincadeira, e aí quando passava um adulto, ele escorregava e caía no rio. E uma vez, o Rabi Zusha, ele passou por isso, e ele quase que caiu. Todas as crianças, quando viram isso, saíram correndo, assustadas. Puxa, como que fizeram isso? Mas tinha o mais espivetado do grupo, ele ficou com consciência pesada. E ele chegou em casa, contou para o pai o que ele fez. E aí ele falou, o pai conversou com ele, viu que ele realmente estava arrependido e falou, agora precisamos fazer alguma coisa para consertar. E sabe o que você vai fazer? Rabi Zusha, ele fica o dia inteiro estudando o Torá, não sei quem sustenta ele, amanhã você vai lá ao meio-dia, leva um prato de comida. Tá bom? Ele chegou, o menino, no dia seguinte, ele foi até a sinagoga em silêncio, colocou um prato de comida do lado do Rabi Zusha. Quando o Shamash viu isso, que era o responsável lá da sinagoga, ele se assustou. Porque o que tinha acontecido? O Shamash, ele foi contratado para quê? Para dar comida para o Rabi Zusha. E todo dia o Rabi Zusha, quando ele ouvia o Rabi Zusha falando assim, Abba, pai, eu estou com fome, me dá comida. Isso era um sinal que o Shamash tinha que trazer a comida para ele. Então, todo dia esse Shamash trazia. Um dia o Shamash chegou e falou, ele acha que é ele, que Hashem vem e traz para ele, e não sabe o quanto esforço eu tenho de fazer as compras, de preparar a comida e etc. Eu vou fazer uma coisa com ele, ele vai ver se quem é que está sustentando ele. O que ele decidiu? Naquele dia, não dar comida. O que aconteceu? Justo veio o menino e deu a comida. Então, isso é a confiança em Hashem. Nós temos que confiar, sabemos que temos dificuldades, mas nós temos que passar essas dificuldades, nós somos seres humanos, sabemos dessas dificuldades, mas quanto mais confiança nós temos em Hashem, podem ter certeza que tudo vai dar certo, podem ter certeza que as coisas vão de uma forma mais branda na nossa vida. Isso é testado, tá? Não tenham dúvida sobre isso, e só precisamos trabalhar essa confiança em Hashem. Temos mais 1 minuto para perguntas.
Bom, já que ninguém se... Hoje é Tu Bishvat, Rosh Hashanah das árvores. Nós temos um costume de comer frutas, certo? E agradecer a Hashem por todas as bondades, até frutas, que é uma coisa doce, ele dá para nós. Talvez não precisávamos, mas Hashem dá para nós. E nós temos que, assim como as árvores, elas criam raízes para poderem ser fortes, nós também devemos ter nossas raízes judaicas, para crescermos fortes e nada nos abalar, certo? Que possamos aí comemorar o dia de Tu Bishvat com grande alegria, e essa alegria, junto com confiança em Hashem, vai durar para todo sempre. Ok? É isso aí, pessoal. Uma boa semana.